Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Existe uma frase dita por Jesus Cristo que ecoa através dos séculos e continua estremecendo corações até hoje. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa declaração não foi feita em um momento de calmaria, mas em meio à dor de um pai desesperado, diante de uma situação aparentemente impossível. E é exatamente assim que a fé se manifesta, não na ausência de problemas, mas no meio deles. Todos nós enfrentamos obstáculos, são diagnósticos inesperados, portas fechadas, crises financeiras, conflitos familiares e momentos em que parece que o céu está em silêncio. Mas é nesse cenário que nasce a fé verdadeira. Fé não é negar a realidade. Fé é olhar para a realidade e declarar: Deus é maior. A fé que enfrenta obstáculos não ignora a tempestade, mas decide confiar mesmo quando o vento sopra forte. Quando tudo diz não vai dar, a fé responde: Deus pode. Quando o medo tenta dominar, a fé se levanta como uma voz interior dizendo: continue. Se você está ouvindo ou lendo esta mensagem agora, não é por acaso. Deus está despertando algo dentro de você. Obstáculos não são o fim da sua história, são o palco do milagre. Houve um momento em que os discípulos estavam apavorados no meio do mar. O vento era contrário, as ondas eram altas, mas quando viram Jesus Cristo andando sobre as águas, algo extraordinário aconteceu. Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E ele foi. Andar sobre as águas não significa ausência de risco, significa confiança acima do medo. Quantas vezes Deus tem nos chamado para sair do barco? O barco da dúvida, o barco da insegurança, o barco do eu não consigo. A fé que anda sobre as águas é aquela que dá passos, mesmo tremendo. É aquela que decide obedecer, mesmo sem entender tudo. Talvez hoje Deus esteja te chamando para dar um passo. Abrir aquele projeto, voltar a sonhar, perdoar alguém, recomeçar. A fé não exige que você tenha todas as respostas, ela exige que você confie naquele que tem. E quando seus olhos permanecem em Cristo, você caminha sobre aquilo que antes te afundava. Deus é um Deus de promessas, e promessas não são ilusões, são compromissos divinos. A fé que recebe promessas é perseverante. Ela não desiste na primeira dificuldade, ela não abandona o altar no meio do processo. Ela entende que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Talvez você esteja esperando há meses, talvez há anos, mas ouça isso: Deus não se atrasou. Ele está trabalhando nos bastidores. A promessa pode demorar, mas nunca falha. Quando você confia nas promessas de Deus, sua postura muda. Você deixa de viver pelo que vê e começa a viver pelo que crer. Você deixa de ser guiado pelas circunstâncias e passa a ser guiado pela palavra. Agora eu falo diretamente com você. Você que está cansado, você que já pensou em desistir, você que está lutando em silêncio. Jesus continua dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não é sobre o tamanho do seu problema, é sobre o tamanho da sua fé em um Deus todo-poderoso. Hoje é dia de renovar sua confiança. Hoje é dia de sair do barco. Hoje é dia de enfrentar o obstáculo. Hoje é dia de segurar na promessa. Não permita que a dúvida roube o que Deus já declarou sobre sua vida. Levante-se em fé. Declare vitória antes de vê-la. Confie antes de entender. Caminhe antes de sentir segurança. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé. Deixe seu comentário declarando: eu creio. Isso é um ato profético, isso é posicionamento espiritual. Lembre-se, a fé que enfrenta obstáculos, que anda sobre as águas e que recebe promessas, é a mesma fé que pode transformar sua história. Creia, confie,
persevere, porque tudo é possível ao que crer. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Que Deus te abençoe poderosamente.